Jorge, aproveitando inclusive essa viagem de Lula ao Nordeste, ele tem uma agenda também com militares, né? Então tem a questão do ITA, a troca ali de comando do Exército, e a gente esteve discutindo durante essa semana, muito por conta da Operação Lesa Pátria, que está indo atrás agora de incentivadores e financiadores dos atos golpistas e do 8 de janeiro, a gente tem falado muito sobre a relação do governo Lula com militares, né? A gente esperava alguma possível investigação e punição dos militares que participaram das articulações golpistas do governo Bolsonaro e do 8 de janeiro, e a gente não está vendo isso acontecer. Eu queria te ouvir sobre como você está vendo essa questão militar no governo Lula. O próprio ministro da Defesa, Múcio, ele chegou a fazer algumas falas equivocadas, no sentido de não vamos discutir o 8 de janeiro, não devamos mexer nessa ferida, e mesmo assim ele continua ali integrando o governo Lula. Eu queria te ouvir sobre a questão militar e o governo Lula. Thalita, você pede para ter a minha opinião sobre o tema. Olha, minha opinião é a pior possível, infelizmente, nesse ponto. Porque, a começar pelo Múcio, né, há 2 semanas, se eu não me engano, o presidente Lula disse que o Múcio o teria traído, não dado as informações adequadas com relação ao 8 de janeiro. Isso, por si só, já era suficiente para o Múcio não ser mais ministro do presidente Lula. Sinceramente, o Múcio há um atraso histórico diante do governo do presidente Lula com relação aos militares. Thalita, olha só, ninguém está falando de revanchismo, aqui não há revanchismo. O que há é a realidade política, histórica e republicana do país. Muito bem, esses acontecimentos que culminaram com o 8 de janeiro passou pela caserna, passou pelos militares. E o melhor exemplo disso foram aquelas histórias, né, diversas histórias que ocorreram, não só durante o governo Bolsonaro, mas principalmente que veio dar naqueles acampamentos nas portas de quartéis. Primeira coisa, os militares não eram para ter permitido que jamais ocorresse acampamento em porta de quartel. Segundo, eram familiares de militares, sim, e eram militares que estavam participando. Muito bem. Quem participou numa atuação contra a Constituição brasileira, contra o Estado Democrático de Direito, e tem que ser responsabilizado. Outro ponto, se de fato o que veio a ser divulgado da delação do Mauro Cid, se de fato ocorreu, se aquilo é verdade, vier a ser confirmado posteriormente, o chefe da Marinha, comandante da Marinha, tem que ser responsabilizado, não só processado criminalmente, como administrativamente. E aqueles que participaram da reunião, que o Cid disse, que alguns, inclusive, disseram que estavam de acordo com Bolsonaro para o golpe, e o comandante do Exército não deu voz de prisão, também tem que ser responsabilizado porque praticou um crime, porque se omitiu diante de um ato ilícito. Então você pergunta a minha opinião com relação ao governo Lula e os militares. Eu tenho que responder com sinceridade. Eu entendo a governabilidade, entendo que o presidente Lula queira fazer, não concordo com a garantia da lei da ordem que foi convocada por influência do Múcio, pelo Múcio, que está em vigor ainda no Rio de Janeiro, nos portos do Rio de Janeiro e de São Paulo, e aeroportos e portos. Então eu não concordo. Se é ação para civil, os civis têm capacidade para isso. A Polícia Federal tem capacidade, as polícias têm capacidade. Garantia da lei da ordem é empoderamento de militar, Thalita. É isso que levou os bolsonaristas a pedir o artigo 142. É isso que cria essa visão, meu juízo, equivocada, de que os militares são tutores do país. Não são. Quem vai tutelar o país é a democracia, o povo brasileiro, como ocorreu efetivamente com a eleição do presidente Lula. Porque os militares, no fundo, em sua manifestação de vontade, de voto, né, como um todo, votaram contra o presidente Lula. O presidente Lula não era o voto dos militares. O voto dos militares era o Bolsonaro, que era o candidato deles. E ocorreu toda uma articulação política no país, inclusive com compra de votos, assim, já comprovado hoje, já está comprovado, houve compra de votos, utilizaram a Caixa Econômica Federal, fizeram várias concessões de benefícios, usaram a Polícia Federal, usaram a Polícia Rodoviária Federal, fizeram de tudo para eles ganharem a eleição. Quem assegurou a vitória do presidente Lula foram os civis, foi a maioria do povo brasileiro. Ela que assegurou. E também essa história de ficar dizendo toda hora que foi o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal fez o papel dele, mas quem assegurou a democracia brasileira, está assegurando, somos nós, civis. Nós é que fomos para as ruas, assim que o presidente Lula foi eleito, a garantir a vitória dele. Nós é que fomos garantir a posse do presidente Lula. Então, Thalita,
quem tem que assegurar o poder no Brasil somos nós civis. Então, eu entendo o presidente Lula quando ele faz essa ação política de aproximação com os militares, mas eu sinceramente, tenho uma visão diferente do meu aspecto de ver. Mas entendo a política, sei que o presidente Lula está fazendo, mas não posso deixar passar em branco uma oportunidade, como você me faz, me possibilita agora, fazendo essa pergunta, de dizer, olha, eu, sinceramente, deveríamos ser um pouco mais duro com os militares. Não é que não tenha que ter militar, tem que ter militar, obviamente. Precisamos, inclusive, investir em tecnologia, muita tecnologia, para garantir a defesa do país. E os militares são fundamentais, a indústria militar é fundamental para isso. Eu não sou contra militar. O que eu não concordo é a ação que os militares tiveram na história republicana brasileira, toda ela, sempre golpista, sempre contra os interesses do país. Veja, só para resgatar, os 2 últimos golpes que ocorreram no Brasil, contra a presidenta Dilma, em que os militares participaram, não participaram extensivamente, porque se deu dentro do parlamento, mas participaram na garantia do golpe, e como aconteceu com a prisão do presidente Lula. Lembra? Só é importante resgatar o Twitter, toda hora resgatar e botar na memória do povo brasileiro o Twitter do general Vilas Boas para o Supremo Tribunal Federal, e que ele próprio, Vilas Boas, colocou no livro dele, escreveu no livro dele, que não foi ele apenas. Ele estava ali sendo apenas um porta-voz do alto comando do Exército. Ou seja, não dá para consentir e aceitar com passividade militares golpistas, militares que não respeitam a Constituição e nem respeitam as instituições brasileiras. No caso da prisão do presidente Lula, na questão do habeas corpus, o presidente não era para ficar preso, era para ser preso um dia. No julgamento do habeas corpus, aquele Twitter do Vilas Boas, ele, na verdade, não só desafiou o presidente Lula e o povo brasileiro. Ali, eles ameaçaram o Supremo Tribunal Federal, ou seja, eles não respeitam as instituições democráticas, ou melhor, não respeitam a Constituição do Brasil. Muito bem lembrado. Acho que a expectativa em relação a qualquer punição de militares reside na delação do Cid Gomes. A partir disso que a gente vai poder talvez ver os militares sendo investigados e punidos pelo que foi essa articulação golpista do governo Bolsonaro do 8 de janeiro. Mas a esperar, a aguardar. Jorge, próximo capítulo? Diga. Eu queria aproveitar isso que você falou, porque, Thalita, a CPMI do 8 de janeiro, ela apresentou provas, elementos suficientes para não só o Bolsonaro, mas diversos militares da ativa e da reserva responderem por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, a pergunta que nós temos que fazer hoje é quando o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, irá apresentar a denúncia a partir do relatório apresentado pela CPMI do 8 de janeiro, porque os elementos já foram coletados, as provas, as evidências já existem. Então agora é abrir a ação penal e discutir no processo. E essa CPI do 8 de janeiro foi tão importante, Thalita, porque foi a primeira vez na história republicana que nós vimos militares sentados na condição de indiciados perante civis. E ali eles tiveram que responder e abaixar a cabeça. E muitos reconheceram que erraram. Então, a justiça de transição que não foi feita na passagem da ditadura para a democracia, de certa forma, nós avançamos agora um pouco com a CPMI do 8 de janeiro. Mas não podemos ficar aí, Thalita. Porque quem praticou crime grave contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito, tem que ser responsabilizado. Tem que ser responsabilizado. E o mesmo vale para todos os integrantes da Operação Lava Jato, a Força Tarefa, o ex-juiz, porque praticaram graves crimes contra o Estado brasileiro. 4 milhões de trabalhadores foram colocados na rua. O presidente Lula hoje lembrou de 1.200, mas foram mais de 4 milhões segundo o Diese. Então essas pessoas têm que ser responsabilizadas, Thalita. Não pode apenas o preto, o pobre da periferia ser responsabilizado, criminalizado e encarcerado. Essas pessoas que praticaram crimes gravíssimos, autoridades, têm que responder também. Não podem ficar impunes. Assim que nós vamos ter um país efetivamente desenvolvido. Aí sim, querem falar tanto para o Brasil entrar na OCDE. Então, para entrar na OCDE, nós temos que mostrar que as nossas autoridades que praticam crimes confessadamente e de uma forma demonstrada hoje, comprovada, também tem que responder.
não pode apenas os pobres parecendo respondendo, Thalita. Desculpa, mas eu queria aproveitar a oportunidade que você levantou para lembrar da CPMI do 8 de janeiro e perguntar quando o Ministério Público Federal vai apresentar ação penal contra todos que foram indiciados, inclusive deputados federais, deputado federal. Tem uma deputada federal aí de São Paulo que apontou arma no dia da eleição e está falando aí, está toda hora, não respondeu nada, está aí, livre, leve e solta. Tem que responder. Praticaram atos contra o Estado Democrático de Direito. Na verdade, eles queriam implantar uma ditadura no Brasil. É isso, sem anistia, né? A gente continua repetindo isso aqui, quer ver essas investigações e essas punições serem completas.